Olá a todos. Hoje temos um tema que nos faz pensar bastante. E se a Alemanha nazi tivesse formado uma aliança estratégica, mas não com quem nós sabemos? E se fosse, por exemplo, com os Estados Unidos? Ou até com a União Soviética? É uma pergunta que gela a espinha, não é? Pensar nesses mundos alternativos. Exatamente. E é precisamente isso que vamos explorar hoje, usando como base alguns excertos do livro Se Hitler Vencesse, o Mundo que Não Foi. Queremos perceber como seriam esses caminhos que a história não seguiu? E como contrastam com o mundo que temos hoje, claro. Sem dúvida. Mas antes de entrarmos nesses e se, talvez seja bom recordar muito rapidamente o cenário real. Segunda Guerra, eixo Alemanha, Itália e Japão contra os aliados, certo? Reino Unido, o RSS e depois o ZU. Exato. E tivemos aquele pacto, o Molotov-Ribbentrop, em 1939, um acordo de não agressão temporário entre Hitler e Stalin. Que não durou muito tempo. Pois não. Em 41, Hitler invade a União Soviética. E nesse mesmo ano, claro, Pearl Harbor e a entrada dos Estados Unidos na guerra. Momentos decisivos que levaram à derrota do eixo, mas também ao horror do Holocausto e aos julgamentos de Nuremberg. Precisamente. Então, vamos ao primeiro cenário alternativo do livro. Alemanha nazi mais Estados Unidos. Parece quase ficção científica hoje em dia. É mesmo difícil de imaginar como é que isso... Quer dizer, que condições teriam de existir para algo assim acontecer? Bem, a fonte levanta hipóteses de uns Estados Unidos diferentes nos anos 30. Talvez com um governo isolacionista muito mais radical. Ou até com simpatias fascistas, quem sabe? Que visse vantagem num pacto com Hitler contra os soviéticos? Exatamente. Uma espécie de troca. Poderia o industrial americano por influência numa nova ordem mundial nazi. Assustador. E as consequências que o livro descreve? Devastadoras. Vitória nazi na Europa quase garantida. O continente unificado sob o domínio alemão. E os GOA? Transformados numa ditadura. O livro fala numa ditadura branca e cristã, que iria reforçar ainda mais as leis de segregação que já existiam. Meu Deus. E o que é que não teria existido nesse mundo? Olha, para começar, a própria ideia de direitos humanos universais, a ONU, tudo isso nasceu das cinzas da Segunda Guerra, não é? Nesse cenário, provavelmente nada disso. A Declaração Universal seria impensável? Impensável. E, por exemplo, o Estado de Israel. A fonte assume que, com a vitória nazi na Europa, os judeus teriam sido exterminados. Portanto, Israel não existiria. E sem o confronto leste a oeste, também não haveria Guerra Fria. Nem pensar. E as liberdades básicas, expressão, imprensa, direitos de minorias, tudo suprimido, considerado degenerado, imagino. Exato. Até a tecnologia seria diferente. A internet, se existisse, seria uma ferramenta de controlo. Censura total, propaganda. Nada de Google, YouTube, Wikipédia como os conhecemos. Um pesadelo. Tipo 1984 ou O Homem no Castelo Alto. Exatamente essa a ideia. Mas há outro cenário igualmente negro que o livro explora. Qual? E se a aliança que chegou a existir por pouco tempo entre Hitler e Stalin tivesse durado? O pacto Molotov-Ribbentrop mantido. Essa aliança nazi-soviética. Que consequências teria? Bem, diferentes das do cenário com os Estados Unidos, mas não menos terríveis. A fonte sugere uma Europa dividida. De um lado o nazifascismo, do outro o comunismo stalinista. E as democracias, como França e Reino Unido? Esmagadas, presas entre estas duas tiranias implacáveis. E podemos imaginar que os campos de concentração e os gulags Continuariam? E talvez fossem ainda piores, mais numerosos, extermina de judeus e outras minorias de um lado, purgas políticas constantes do outro. Um horror. Em vez da Guerra Fria, teríamos o quê? O livro chama-lhe um gelo totalitário mundial, um planeta dominado pela vigilância, pelo controle do pensamento, sem liberdade nenhuma. E a corrida ao espaço teria existido? Talvez, mas provavelmente só como demonstração de força entre ditadores, não como exploração científica no sentido que teve. Quando comparamos estes cenários com a nossa realidade, mesmo com todos os problemas que temos, a diferença é brutal. É abismal. No nosso mundo temos a ONU, temos a ideia de direitos humanos, mesmo que muitas vezes não sejam respeitados, mas o conceito existe. Nesses outros mundos... Repressão total. Ou unificada ou dividida entre dois tiranos. Exato. E a tecnologia, que hoje usamos para nos ligar... Seria só para oprimir.
Pois, Geopoliticamente, em vez de um equilíbrio tenso entre democracias e outros regimes, teríamos superpotências totalitárias a dominar. E a cultura? A religião? arte controlada, racismo como política de Estado, perseguição religiosa, E o Estado de Israel, como disseste, impensável em qualquer um destes cenários. sem dúvida. Isto tudo faz-nos pensar como a nossa realidade esteve por um fio, não é? A vitória contra o nazismo não era de todo garantida. É a grande lição, acho eu. A história podia ter sido muito diferente. A derrota do eixo foi, resultado de muitos fatores. Sacrifício, alianças difíceis, coragem, erros do inimigo, até sorte. Bastava uma ou duas coisas terem corrido de outra forma. E o mundo hoje seria, bem, provavelmente irreconhecível e muito pior. O que só reforça o valor das liberdades que temos, que às vezes tomamos como garantidas, não é? Pensar, falar, criticar. Exatamente. Lembrar estes quases da história, estes cenários alternativos, serve para isso, para valorizar o que foi conquistado. A memória é, ou devia ser, uma forma de vigilância. Fica então a reflexão. Que outros momentos na história estiveram assim, num ponto de viragem? Que outras realidades poderiam existir hoje? E como é que pensar nisso nos ajuda a olhar para o presente? A valorizar o que temos ou a lutar para o melhorar?